bem? Hoje, no mês tão esperado, vamos começar isomeria. Isomeria, nananã. Eu não sei se tem muita gente que acha difícil, mas assim, não é, tá? Com a pessoa certa, explicando. Então vai, começando. O que é isomeria mesmo? A gente já falou até já. Que aqui a gente é preparado. O que é isomeria? Quando tem estruturas que têm a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Como assim? O que é fórmula molecular mesmo? Número de carbono, número de hidrogênio, número do que tiver na estrutura. Então, quer dizer que duas estruturas têm a mesma quantidade dos mesmos elementos. Aí você já fica, nossa, é a mesma coisa. Não, por quê? Fico fazendo assim. Por quê? Porque a fórmula estrutural é diferente, ou seja, o jeito que as coisas estão é diferente. Então, por exemplo, as duas têm 2 carbonos. Não, 2 não dá. As duas têm 3 carbonos, só que uma tá assim, a outra tá assim, sabe? Diferente. Então, é isso, isomeria é isso. Aí eu já coloquei o exemplo aí, ó, por exemplo. Essas duas estruturas. Você tá vendo que elas são diferentes? Elas são diferentes, tá ligado de um jeito diferente. Só que uma é butano, a outra é isobutano. Os nomes são diferentes, são estruturas diferentes. Só que tem a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Os dois são C4H10. O que significa? São isômeros, entendeu? É isso. Então, começando. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Classificar os isômeros. Tem 2 tipos principais de isomeria. Tem a isomeria plana, que são os isômeros planos, ou constitucionais, e os isômeros espaciais, ou estereoisômeros. Estereoisômeros. É um nome estranho, mas é isso aí. Qual que é a diferença desses dois? Na isomeria plana, os átomos estão ligados de jeito diferente. Foi o caso que eu dei exemplo aí. Tipo, no butano, os 4 carbonos estão em sequência. No isobutano, é aquele Y ali, não é uma sequência direta de 4 carbonos. Então, tá ligado de um jeito diferente. Na isomeria espacial, eles estão ligados do mesmo jeito, só que isso no plano. Se você olhar no espaço, estão diferentes. Espacialmente, 3D, tá diferente ali o negócio, realmente. E aí, a partir disso, na isomeria plana, tem 5 tipos. E a isomeria espacial tem 2. A isomeria plana tem função, cadeia, posição, tautomeria e metameria. E a espacial tem a enantiomeria, que é a isomeria óptica, e a diastereoisomeria, que é o cis-trans. E é isso. Aí é muita coisa, calma, gente, vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém. Hoje, nesse vídeo, vamos ver isomeria plana. Veja só que primor de diagrama que eu fiz. Isso é um diagrama? Não, fluxograma. Começando lá, você olha 2 estruturas ali que estão diferentes, mas parecem que são isômeros. Primeira pergunta que você vai fazer. Tem a mesma função? Aí o não é para cima e o sim é para baixo, né? Vamos primeiro pro não. Não, eles não têm a mesma função. Então pronto, isomeria de função. Plano de função, pronto, função diferente, isomeria de função. Não, por quê? Quando a gente fala esqueci de falar isso. Quando a gente fala isômero disso, isômero daquilo no plano, quer dizer, é o que muda nele, né? Se o isômero é de cadeia, quer dizer que a cadeia mudou. Se o isômero é de posição, é que a posição de alguma coisa mudou. Se o isômero é de função, é que a função mudou. Só que aí quando você vê 2 funções diferentes, você já fala que é isômero de função? Não, por quê? Porque tem outro tipo que também tem funções diferentes, entendeu? Então, você falou lá, tem mesma função? Não. Aí a próxima pergunta, uma função se transforma na outra? Não, a isomeria de função. E aí tá o exemplo aí que vocês estão vendo. Um é um éter, que é um O no meio da cadeia, o outro é um álcool, que tem um OH pendurado. Aí os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio, de oxigênio e de carbono, só que são funções diferentes, isômeros. Aí, uma se transforma na outra? Sim. Yasmin, o que é isso? Eu nunca vi isso, pelo amor de Deus, uma função se transformar na outra? Já viu, porque aqui a gente é preparado. Tautomeria, que chama. Lembra do enol? Enol, nosso amigo.
que era o OH com dupla, que dura pouco na natureza, mas ele existe. E ele se transforma rapidamente em outra função, porque aí vira um duplo óleo, entendeu? Ah, é cetona, né? Calma. Preste atenção. Olha esse primeiro caso aí. Lembra que quando eu tava falando do enol, eu deixava as ligações dos carbonos assim, ó, X. Ah, eu não sei com que ele tá ligado. Não tá ligado a qualquer coisa. O que importa é o que eu tô falando aqui, pra explicar o enol. Só que agora que a gente tá vendo a tautomeria, importa. Por quê? Porque vai mudar a função, entendeu? Qual que são as funções que tem um dupla O só? Não dupla OH, que é o ácido, por exemplo. Cetona, que é um duplo O no meio da cadeia, e aldeído, que está na ponta da cadeia. Então, o enol pode dar origem ao aldeído ou uma cetona, dependendo de como que está ligado as coisas ali. Por exemplo, no primeiro caso, o carbono que está com OH é o que vai ficar com duplo O no final. Se esse carbono está ligado só com o hidrogênio, quer dizer que ele está na ponta da cadeia. Então, quando ele tiver com o duplo O, ele vai continuar na ponta da cadeia. Duplo O na ponta da cadeia é aldeído, certo? E aí a gente vai chamar a tautomeria de aldoenólica. Por quê? Virou um aldeído que veio do enol, certo? No segundo caso, o carbono que está com OH está ligado no metil. Então, ele está no meio da cadeia ali, ele não está na ponta, certo? Então, quando esse OH virar um dupla O, vai ficar um dupla O no meio da cadeia, vai virar uma cetona. Aí a gente chama de cetoenólica, tautomeria cetoenólica, certo? Tá, vamos voltar lá para a isomeria plana então. Então, a gente perguntou se tem a mesma função, falou que não, um se transforma na outra. Não, função. Sim, tautomeria. Beleza. Agora, se você perguntar se tem a mesma função e falar que sim, eles têm a mesma função. Mas aí, mesma função. Aí dificultou. Não. Mesma função, eles têm a mesma função. Qual que é a próxima pergunta que você vai fazer? Eles têm a mesma classificação de cadeia? Então, lembra das classificações de cadeia lá. Aberta, fechada, ramificada, linear. Eles têm isso tudo. Então, eles têm a mesma classificação de cadeia? Não. Uma é claramente aberta e a outra é fechada. Então, já é isomeria de cadeia. Aí já fechou. Isomeria de cadeia. Tá o exemplo aí. É um ciclo alcano e um alceno. Lembra que a fórmula molecular é igual? CnH2n? Então, tem um alceno, que é um pentano com uma dupla, penteno no caso, né? E um ciclo pentano. Certo? Beleza. Ah, mas aí se você perguntar, tem a mesma classificação de cadeia? Tem. Tem a mesma, as duas são abertas. As duas são ramificadas. As duas são... que seja. Aí você faz outra pergunta, a última pergunta. A diferença dessas duas estruturas é a posição do heteroátomo? O que é heteroátomo? Aqueles elementos que não seja hidrogênio, carbono, no meio da cadeia. Ai. No meio da cadeia. Ah, a diferença é a posição do heteroátomo? É. Ah, então é metameria. Metameria é o nome. Por que, Yasmin? Não sei, gente. Não sei mesmo. Se é definição, se é postulado, se tem alguma lógica aí. Eu sei o que eu aprendi assim, entendeu? Se a diferença entre essas duas, que tem a mesma classificação de cadeia, a mesma função, se a diferença entre elas é a posição do heteroátomo, é metameria. Então, exemplo aí. Em um dos exemplos, o nitrogênio está num carbono e no outro está no outro. Ah, a diferença é a posição do heteroátomo? Não, a diferença é a posição da ramificação. A diferença é a posição da dupla. Aí a isomeria de posição. Que aí, no caso, eu coloquei um buteno com a dupla. E um está no carbono 1 e o outro está no carbono 2. Certo? É isso, gente. Yasmin, como que eu vou fazer para decorar? É muita... Gente, pelo amor de Deus. É treino. Tudo em orgânica é treino. Você vai, se tanto se fazer, você já decorou. Você vai olhar, ah, não, isso aí é cadeia. Entendeu? Por isso que a aula já acabou. Por quê? Porque não adianta eu ficar repetindo os mesmos conceitos. Vocês estão só recebendo. Vocês têm que exercitar o seu cérebro a raciocinar isso e vocês fazerem, tá? Então, é isso, gente. Isomeria plana é isso. Próxima aula, cis trans.